Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa segunda aula do curso de Técnicas Verticais. Acredito que você está ansioso para a prática, para começar a ver algumas coisas já sobre ancoragem, sobre as cordas, sobre os equipamentos. Mas se você assistiu à primeira aula, você já providenciou a sua corda. Você vai precisar de uma corda dessa de 5 metros e um cordelete de 2 metros. Então, espero que você já tenha feito isso, mas hoje ainda nós não vamos utilizar essas cordas. Estou apenas relembrando para que você não deixe de fazer isso, tá bom? Nessa aula de hoje a gente vai estar falando um pouco sobre as normas técnicas que regulamentam as técnicas verticais, ou esporte de rapel, ou trabalho em altura. E o que na verdade são as técnicas verticais? É subir, é descer, é se mover, é escalar, é fazer rapel, é montanhismo. Muitas pessoas têm feito essa pergunta já e na verdade as pessoas acabam se confundindo. Para aqueles que já imprimiram a apostila do curso de Técnicas Verticais, a gente tem uma definição aí muito clara sobre isso, que é: técnicas verticais é o conjunto de técnicas de subidas, descidas e movimentação em desníveis verticais, usando equipamentos de segurança como cordas, fitas, mosquetões, cadeirinhas e outros acessórios específicos. Então, essa é a definição clara. Só que técnicas verticais pode ser utilizado tanto para um rapel, quanto para uma escalada, quanto para o trabalho em altura. E as técnicas que você vai aprender nesse treinamento você pode utilizar inclusive para içar um equipamento no seu apartamento, vai poder usar para fazer várias outras coisas, às vezes até para rebocar um carro. Um nó que você aprender aqui vai poder ajudar, e ao final desse reboque ali você não vai ter que cortar a corda porque deu um nó errado e que não tem como desmanchar. Então é importante sim a gente entender um pouco sobre tudo isso das normas técnicas também. Essa questão das normas técnicas, nós vamos falar aqui pelo menos de duas delas, e essa legislação no Brasil ela não é muito clara. A gente tem um pouco de dificuldade até de interpretação dessas legislações. Então hoje no Brasil a gente tem a Associação Brasileira de Normas Técnicas que regulamenta essas normas, né? Então a gente tem dentro dela a ABNT NBR 15.502, que é a regulamentação de turismo de aventura e os seus procedimentos. E eu vou trazer também um pouco de conhecimento, porque nós vamos fazer uma mescla desse conjunto dentro das nossas técnicas aqui, daquilo que nós vamos ver, que é um pouco da NR35, que fala de trabalho em altura, que todo trabalho em altura acima de 2 metros de altura, né, precisa estar adequado com essa norma. A pessoa que vai desenvolver precisa ter um treinamento. Então a gente vai estar vendo um pouco sobre isso. E aí a pergunta que alguns também têm feito é: quando eu terminar esse treinamento, eu vou ser um instrutor de técnicas verticais, eu vou ser um instrutor de rapel? E aí, o que é a norma técnica hoje da NR35, que é de trabalho em altura, ou seja, quem é um instrutor está trabalhando, não é isso? Então, o que ele precisa ter? Segundo a NR35, ele precisa ter proficiência, né? Proficiência é a qualidade, é a habilidade de desenvolver todos os procedimentos das técnicas verticais com tranquilidade, sem nenhum problema. E essa competência ela é adquirida ao longo do tempo. No trabalho em altura, para aqueles que estão interessados aqui em aprender algo para o trabalho em altura, esse curso não é específico para isso. No Brasil a gente tem pelo menos uma norma e ela tem alguns anexos, né? Alguns anexos que vão complementar essa norma, que é a NR35. E aí no Brasil, para aqueles que pretendem desenvolver trabalho industrial, por exemplo, a gente tem pelo menos 3 empresas que atuam nesse mercado, que é a Irata, que o pessoal conhece como curso Irata, né? Aí tem o nível 1, 2 e 3. Tem a Bend também, é uma associação que também desenvolve esse treinamento. E a NEAC. Então são essas 3 organizações que vão poder certificar a pessoa que vai fazer trabalho em altura, que vai fazer trabalho industrial, por exemplo.
a NR35, ela é para qualquer tipo de trabalho. O cara vai subir no andaime, passou de 2 metros de altura, ele já precisa desse treinamento. Ele vai fazer a descarga de um caminhão e a carga está acima da altura de 2 metros, então ele vai precisar de passar por esse treinamento, que hoje tem que ter a quantidade mínima de 8 horas, tá? E na NBR, na 15.502, nós já vamos ver algo específico para o esporte de aventura. Mas não é tão específico, por quê? Porque essa norma técnica ela foi desenvolvida não para o esportista, não para aquela pessoa que faz das técnicas verticais um esporte autônomo, mas ela foi desenvolvida para as pessoas que trabalham com isso também, que são condutores de turismo de aventura, para as empresas que levam pessoas e grupos para esse esporte. Então nós não temos hoje uma regulamentação específica, então nós vamos ter aqui uma mescla desse conjunto de normas técnicas que a gente vai falando pouco a pouco, eu vou inserindo um pouco de cada. Então, para você que quis saber, né, que já está querendo saber se vai poder ser um instrutor, você pode sim, mas isso não depende da sua certificação. Na verdade, isso depende da sua proficiência, depende da sua habilidade de desenvolver as técnicas verticais. Quem que vai comprovar isso? Na verdade, a legislação ela tem exatamente esse problema, porque ela não especifica quem é que pode dizer, apenas ela pede, no caso da norma da NR35, que haja um técnico de segurança que acompanhe os treinamentos ou as atividades. Então, essa é a diferença que a gente vai ter. Então, na NR35, aqueles que vão desenvolver trabalho, a norma técnica também pede para que ele faça exames periódicos, exames médicos de saúde física, psicológica, para avaliar se de fato ele terá a condição de desenvolver isso sem nenhum problema. Então é importante que você saiba disso, que o treinamento que nós estamos fazendo aqui, ele vai te trazer habilidade técnica por conta da experiência que você vai desenvolvendo. Então o seu certificado aqui será entregue, mas o valor técnico dele não tem esse sentido. O que mais importa para você aqui é o conhecimento do que o papel, o certificado. Talvez possa servir para complementação de uma área de trabalho que você já desenvolve no seu trabalho, mas especificamente, se a gente for para regulamentação, você precisaria ter esses outros treinamentos que eu citei aqui, tá bom? Então, vale lembrar que NR35 é para todo o trabalho acima de 2 metros de altura e a NBR 15.502 é para os condutores de turismo de aventura, tá bom? E o que nós estamos fazendo aqui é para o esportista, aquela pessoa que quer subir uma montanha, que quer ir para uma cachoeira no final de semana, que quer fazer uma escalada, e às vezes ele vai fazer uma escalada, apesar de ter muita diferença, ele vai precisar também de algumas técnicas verticais. Muitas vezes ele chega até o topo escalando, mas ali, né, nas agarras, com a mão ali, mas na hora de descer ele vai precisar um pouco de conhecimento das técnicas verticais. Então por isso que nós vamos passar de forma geral esse conhecimento aqui, para que você tenha uma noção. Então a próxima parte do nosso treinamento será a parte de segurança, o que é necessário, pensando na perspectiva de qualquer acidente que possa acontecer, o que nós precisamos pensar, planejar antes de começar uma atividade de aventura. Então, quero lembrar para você que ainda não imprimiu sua apostila, corre lá, imprime sua apostila, que você vai precisar dela durante o treinamento. Se você não comprou a sua corda, compra a sua corda lá de 5 metros, é uma corda de espessura de aproximadamente entre 9 e 11 milímetros, e um cordelete de 4 a 6 milímetros também você vai precisar. Esse cordelete tem que ter apenas 2 metros, tá bom? Então eu te espero na próxima aula, tamo junto, valeu!